Olá, bem-vindos à sexta parte do livro lendário. Capítulo 32. Tela quase esperava ver Caspar Onígel, ou outro dos atores de lenda, mas o jovem diante dela era completamente estranho. Parecia uma confirmação de que o jogo havia ficado muito real ou que Tela estava no caminho errado. Ela acreditava que para vencer o Caraval, tudo o que precisava fazer era encontrar o baralho do destino de sua mãe. Mas acreditar em alguma coisa não a tornava necessariamente verdade. A dúvida a atormentava quando entrou no Templo das Estrelas. O homem que abriu a porta realmente poderia ser uma escultura que ganhara vida. Os braços e as pernas e todas as partes que Tela conseguia enxergar por baixo das peças de couro que cobriam o peito e as coxas pareciam-se mais com pedra do que músculos. Talvez ele não fosse tão alto quanto as estátuas do lado de fora do santuário, mas era mais alto do que Dante, alto a ponto de fazer Tela inclinar o pescoço para enxergar seu rosto completamente. Ela engoliu um gemido quando observou a bochecha dele. A metade direita do seu rosto era quase perfeita demais, desde o queixo quadrado até o nariz aquilino e o cajal escuro ao redor dos olhos que se curvavam para o alto. Mas tudo que Tela viu quando olhou para a metade esquerda era a marca queimada a ferro quente na bochecha, uma estrela brutal de 8 pontas com um símbolo no centro feito com nós intricados que Tela não reconhecia. Ela tentou desviar o olhar, mas teve a certeza de que ele a apanhou olhando fixamente. Como se quisesse provocá-la, deslizou a ponta de um dos dedos pelas linhas cruéis da estrela. Embora seu rosto estivesse marcado a ferro, uma coroa delgada de prata circundava sua cabeça, e um manto azul royal lhe caía sobre o corpo do alto do ombro direito, preso ali por um broche de prata que combinava com o anel de sinete no dedo que ele usara para contornar a bochecha. Devia ser uma posição de poder, e o que só a deixava mais nervosa. Se o templo fosse tão cruel quanto todos diziam, esse rapaz severo devia ter feito coisas indizíveis para chegar ao topo da hierarquia. Eu sou Teron. Com uma simples reflexão do pulso, como se estivesse acostumado a ver pessoas seguindo seus comandos, ele indicou que Tela e Dante entrassem pelo saguão. O teto acima deles se arqueava como uma série de asas interconectadas, todas negras com salpicos de ouro aglomerados como constelações. Mais abaixo, o espaço octogonal era preenchido primariamente por uma fonte de 3 andares que fazia correr a luz de velas. O piso era de pedra-sabão branca, suficientemente brilhante para refletir o arco luminoso que cobria as portas duplas na parede oposta. Parecia o tipo de lugar em que uma pessoa devia conversar aos sussurros. Tela teve um impulso súbito de tirar as sandálias, como se elas pudessem macular o piso impecável. Entretanto, mesmo com todo aquele brilho e luzir, havia algo insidioso naquele lugar. Mais estátuas de pedra estavam alinhadas nas paredes, tão realistas quanto aquelas da frente, com a diferença de que todas essas estavam paralisadas com expressões de choque, horror e dor. Nosso templo é alimentado pela antiga magia das estrelas, disse Teron. As câmaras, cofres subterrâneas são mais seguras do que qualquer outra no mundo, mas ocasionalmente alguns tolos pensam que podem invadi-las e roubá-las. Que bom que não estamos planejando roubar nada, disse Tela. Teron nem chegou a esboçar um sorriso. O que exatamente vocês querem aqui? Tenho uma pergunta sobre... Se você veio até aqui por causa do jogo, não temos nenhuma pista, cortou Teron. E também não somos uma atração turística como tantas as outras basílicas. Para passarem desse salão e receberem respostas às suas questões, vocês terão de provar que seus motivos não são impuros e que procuram verdadeiramente as estrelas. Ele conduziu Tela e Dante até um pedestal solitário de marfim, encimado por uma vasilha de cobre martelado, velha e surrada se comparada com todo o restante. Para que o examinemos, pedimos uma gota de sangue. Dante olhou para a tela de soslaio, mas ela não precisava que ele a lembrasse de quão poderosa uma gota de sangue pode ser. Dante e Julian usaram sangue para curá-la depois que a rainha morta-viva e suas aias a atacaram, mas o sangue também poderia ser usado para roubar coisas, como dias da vida. Preciso somente de uma alfinetada em um dedo. Teron estendeu a mão direita, revelando um anel negro de opala com o formato de uma estrela, afiado bastante para cortar a pele e mordazmente familiar. O anel tinha uma similaridade incrível com o de sua mãe. Elantine tinha razão. Os olhos de Tela apontaram diretamente para sua mão. As pedras de ambos os anéis eram talhadas e tinham o formato de estrelas, mas a cor da gema de Teron era diferente. Sua pedra era preta,
com veios de azul pulsante e filamentos verdes. A de Tela tinha um tom de alfazema chamejante, luminosa, cercada por um centro vermelho cereja ardente e uma fina linha de ouro descendo pelo meio que dava a aparência de uma faísca prestes a explodir em chamas. Mas, mesmo antes de ter mudado de cor, depois do desaparecimento de sua mãe, ele era muito mais claro que o de Teron. Seu anel serve somente para espetar os dedos ou representa alguma outra coisa? Perguntou Tela. Você ainda não fez por merecer a resposta a essa questão. E se eu tiver um anel similar? Tela estendeu a mão. O olhar de Dante se estreitou e pousou no dedo de Tela. Uma ruga se formou entre os olhos de Teron. Como esse anel se tornou sua propriedade? Ele pertencia à minha mãe. Ela está morta? Não. Ela não devia ter lhe dado o anel. Por que não? O que isso significa? Significa que ela tem uma dívida conosco que não foi paga. Dante ficou tenso ao lado de Tela. Aquela não era uma boa notícia, mas era melhor do que não ter informação alguma. O anel no seu dedo é uma chave, disse Teron. Se realmente pertenceu à sua mãe, ela deve ter guardado algo em nossas câmaras cofres que só pode ser recuperado com o anel. Entretanto, a cor da joia significa que ela foi amaldiçoada. Como posso quebrar a maldição? A única maneira é pagar a dívida, respondeu Teron sem se abalar. Até que o pagamento seja feito, a chave no seu dedo não vai funcionar para abrir o cofre dela. Tela! O tom da voz de Dante soava como um alerta. Mesmo que fosse o caso, Tela não queria ouvi-lo. Sua mãe não somente estivera aqui, mas alguma coisa que lhe tinha pertencido estava nos cofres. Talvez fosse o baralho do destino que Tela precisava encontrar. Ou talvez fosse outra coisa que contaria a Tela mais sobre quem fora sua mãe. O que ela deve? Perguntou Tela. O que ela colocou nos seus cofres? Não posso responder a essas perguntas, disse Teron. Mas o anel pode. Ele tem uma memória, ativada pelo sangue. Se pertenceu verdadeiramente à sua mãe, o seu sangue deve produzir uma visão do que ela nos prometeu. Tudo que você precisa é alfinetar o dedo com uma das pontas do anel e deixar o sangue cair na vasilha. Tela, rosnou Dante. Acho que você não deveria. Mas Tela já estava pressionando a ponta do dedo no antigo anel de sua mãe. O vermelho brotou, brilhante como as pétalas de uma rosa, antes de cair na vasilha de cobre e ficar branco. Tela prendeu a respiração quando a gota leitosa de sangue se transformou em uma névoa que refletiu a imagem de uma mulher diante de uma vasilha, exatamente como aquela que estava à frente de Tela. Mas não era uma mulher qualquer. Era sua mãe, Paloma. Era mais velha do que parecia no retrato que Tela vira nos mais procurados de Elantine. Parecia ter a mesma idade que tinha quando desaparecera de Trisda, mas parecia muito mais severa do que Tela se lembrava. Não havia traços de seu sorriso enigmático. Não havia o brilho em seus olhos escuros. Aquela era uma versão impiedosa de sua mãe, com a qual Tela não estava familiarizada. Na visão, Paloma não estava vestida com um sudário, como Tela, ou se estava, a peça estava escondida sobre um manto azul escuro que ela usava. Parecia estar conversando com alguém, mas a pessoa com quem ela falava era meramente uma sombra. Paradise, a perdida, disse a sombra. Sua voz soava como fumaça que ganhara vida, grossa, pesada e sufocante. Achei que você houvesse jurado nunca mais fazer outra barganha conosco. Votos são feitos para serem quebrados, disse Paloma, e aparentemente feitiços também são, porque aquele que vocês colocaram nas minhas cartas para escondê-las perdeu a força. É por isso que sugerimos guardá-las nas câmeras cofre do nosso templo, junto com os outros objetos que estamos guardando para você. Sugeriram? Bufou Paloma. Achei que você tivesse dito que eu não poderia colocá-las no meu cofre. Não. Nós dissemos que você precisaria pagar um preço extra. Paloma se enrijeceu. Então, você se lembra, disse a voz, e como somos generosos, a oferta continua de pé. Pelo mesmo preço de antes? Sim, e agradeça por não requerermos mais para proteger um artefato tão terrível. O que mais vocês podiam pedir a uma mãe além de entregar a primeira filha que ela concebeu? Poderíamos pedir a sua segunda filha também. Eu nunca daria as duas para vocês, disse Paloma, mas você pode ficar com a minha segunda filha. E de que nos adiantaria a sua segunda filha, além de ser um enfeite bonito? Perguntou a sombra. Vi o futuro. Ela vai ter grandes poderes. Se vocês não acreditam em mim, tenho as cartas para provar.
embora eu creia que será melhor se jamais a usar novamente. Paloma ergueu o queixo teimosamente. A maldição que prende os arcanos está perdendo força. Ela enfraquece a cada vez que as cartas são usadas. Isso não é um assunto que nos diga respeito. Deveria ser. Outros arcanos vão escapar. Deixe-me usar seus cofres para esconder essas cartas enquanto procuro uma maneira de destruí-las. A menos que queiram que esse lugar de adoração se transforme no templo da estrela caída, porque garanto que se os arcanos retornarem, vão permitir somente que as pessoas adorem a eles. A figura sombria pareceu escurecer, passando de um cinza esfumaçado para um quase negro. Muito bem, disse a sombra finalmente. Dê-nos a sua segunda filha e nós a deixaremos usar os nossos cofres para guardar suas cartas amaldiçoadas. De acordo. Paloma usou uma faca para cortar a palma. Minha filha... Não! Tela derrubou a bacia de cobre do pedestal, destruindo a imagem antes que ela pudesse lhe mostrar mais coisas horrendas. Minha mãe não tinha o direito de fazer isso. Tela balançou a cabeça, passando os dedos furiosamente por seus cachos enquanto recuava. Mesmo que essa imagem seja real, não pertenço a ela para ser usada como moeda de troca. E mesmo assim, disse Teron, ela o fez. Foi selado em sangue. Uma vez que você... Tela começou a correr antes que Teron pudesse terminar. Ele disse uma vez que você, o que deu a Tela a impressão de que teria de fazer algo antes que ele pudesse apanhá-la. E ela não planejava permitir que isso acontecesse, jamais. Tela jamais pertenceria a quem quer que fosse. Pelos sons que ouvia, Dante também não a perseguia, embora Tela não tivesse se dado ao luxo de olhar para trás enquanto descia as escadas do Templo das Estrelas a toda velocidade. Seu sudário barato quase se rasgou durante a fuga, mas ela não parou de correr. Scarlett tinha razão. Sua mãe era pior do que seu pai. Pelo menos ela esperou até que Scarlett fosse maior de idade para vendê-la como um cabrito. Tela nunca tinha sentido seu peito tão vazio. Havia sacrificado tudo por sua mãe, arriscou sua liberdade e sua vida, acreditando que a mãe ainda a amava e precisava dela. Mas a verdade é que ela nunca se importara. Não somente abandonara Tela, mas decidira dá-la a outras pessoas como se fosse um vestido usado. Tela podia ter continuado a correr, mas suas sandálias estavam começando a arrebentar e as ruas não pareciam mais tão familiares. A grama acidentada, tornada escura pela noite, se esfregava contra os seus calçados. Em vez de incensos e óleos, o ar cheirava a cerveja viscosa e cidras de frutas ácidas. Com o ligeiro correr dos olhos, Tela viu palcos temporários e cortinas teatrais dependuradas em árvores. Havia corrido para o interior de um parque, mas Tela não fazia ideia da parte da cidade a qual o lugar pertencia. Não ao bairro das especiarias. Tudo era bonito demais. Desde os confeitos fritos dos vendedores de rua salpicados com violetas maceradas e açúcar até os vestidos decorados com joias usados pelas mulheres, e os cintos reluzentes para portar armas ornamentavam os homens, com a diferença de que as espadas nos cintos não pareciam reais, nem as joias das mulheres. Parecia que ela havia chegado durante um pequeno festival feito de peças teatrais encenadas no parque, ou a algum tipo de feira para celebrar o aniversário vindouro da imperatriz, talvez para todos os valendanos que não participavam do caraval. Olhares curiosos estavam apontando para sua direção, mas Tela duvidava de que alguém a confundiria com algum dos atores, a menos que este espetáculo em particular envolvesse o sacrifício de uma mulher. Tela estava vestida de maneira totalmente errada. As mulheres aqui estavam todas cobertas com vestidos com manga, boca de sino e saias esvoaçantes, enquanto Tela estava com as pernas nuas e os braços expostos. De repente, ela estava congelando. Agora que parara, a fadiga a atingiu como uma onda de gelo, deixando-a abalada e sem fôlego, e sem um coração que funcionasse adequadamente para aquecê-la. Ao avistar um mascate que vendia mantos, Tela afanou uma peça escura que parecia ter o seu tamanho. "Ladra!" gritou o vendedor. Tela começou a correr. "Devolva isso!" Um par de braços pesados a derrubou no chão, e um peito sólido a pressionou contra a grama áspera. "Sai de cima de mim!" Ela tentava se desvencilhar. "Pode ficar com esse tecido sujo!" O mascate rolou para sair de cima dela e arrancou o manto que lhe cobria os ombros, mas deixou uma mão no pescoço de Tela e apertou, duramente com força, até Tela sentir as pregas da sua garganta se esfregando. "Sua ladra suja!" Ele continuou apertando o rosto dela contra o chão. "Isso vai ensiná-la a não..." "Solte-a!" rugiu uma voz.
A mão foi arrancada do pescoço de Tela. Em seguida, braços a levantavam do chão, puxando-a com força para um peito arfante que cheirava a tinta, suor e fúria. Acredito que seja contra a lei matar alguém por pegar um manto emprestado, rosnou Dante para o mascate. Borrões de um vermelho irritado tingiram o rosto barbado do homem. Ela não estava pegando emprestado. Ela o roubou. Não foi isso que me pareceu, disse Dante. O manto está nas suas mãos agora. Não vi a peça nas mãos dela, mas vi que você estava tentando matá-la. O mascate cuspiu uma série de xingamentos. Dê-nos a peça e não vou mandar que o prendam, disse Dante. Tela só conseguia ver o peito dele desse ângulo, mas imaginou que ele parecia um guerreiro, em pé ali, sem camisa, em todo o seu esplendor divino e trajado como uma estrela vingadora que acabara de cair do céu. Está bem, resmungou o homem. Não quero mais esse manto sujo. E vou ficar com um para mim também, mas preto. A voz de Dante era impiedosa, um tom que Tela jamais ouvira lhe cruzar os lábios, mas tudo o que fizera com ela fora gentil. Ele prendeu a capa cuidadosamente ao redor dos ombros nus e das pernas trêmulas de Tela. Está tudo bem com você? Perguntou ele. Tela desejou poder confirmar com aceno de cabeça, ou rir, e provocá-lo por se preocupar tanto, mas quando tentou rir, sua risada soou como se estivesse estrangulada, e quando tentou assentir, sua cabeça caiu pateticamente contra o peito de Dante. Ela não queria chorar. Nem aquele mascate imundo e nem sua mãe valiam uma única lágrima, mas embora Tela fosse capaz de se livrar facilmente da sensação causada pelas mãos rudes do mascate, não conseguia fazer o mesmo com as palavras que a sua mãe dissera. Não somente sua mãe a deixara, como também usara Tela para uma barganha. Não Scarlett. Sua irmã nem chegara a ser considerada. Parecia que a sua mãe não era uma criatura incapaz de amar. Ela simplesmente não amava Tela. Mais lágrimas caíram dos olhos de Tela. Espero que ela morra. Tela não sabia se havia murmurado aquela frase ou se havia berrado. Durante anos, orei para que qualquer santo pudesse estar escutando para que, por favor, a mantivesse viva até eu conseguir encontrá-la. Desperdicei todas as minhas orações com ela, e ela me entregou como se eu fosse um pano sujo. Mas volto atrás em tudo. Tela realmente gritou aquilo. Volto atrás. Você pode deixar que ela morra ou apodreça em sua prisão de papel. Não me importo mais. Não me importo mais. Tela não sabia quantas vezes tinha murmurado aquelas últimas 5 palavras. Dante apenas continuou a acariciar seus cabelos e suas costas com dedos fortes e reconfortantes enquanto continuava a carregá-la consigo. Ocasionalmente, ele pressionava algo que se parecia com um beijo alto em sua cabeça, mas foi somente quando ela ficou em silêncio que ele finalmente perguntou: Para onde você quer que eu a leve? A algum lugar para esquecer. Capítulo 33. Tela apertou a cabeça contra o peito quente de Dante. Estava muito cansada. Cansada de jogos e mentiras, de corações partidos e cansada de tentar resgatar a si mesma e a sua mãe. Queria se esquecer de tudo aquilo. Talvez fechasse os olhos e dormisse, ou talvez só demorasse um momento para que ele a levasse até algum lugar distante do parque. Parecia que muito pouco tempo se passara até que ela ouvisse a voz de Dante outra vez. Está bem para caminhar? Tela conseguiu fazer um sinal afirmativo com a cabeça, e Dante a colocou suavemente diante de uma escadaria com degraus que começavam a se despedaçar, cobertos de musgo e enredados por teias de aranha expulsas. Ruínas tão abandonadas que nem mesmo os insetos haviam ficado ali, mas elas pareciam ser iluminadas pelas estrelas. Tela ergueu os olhos e viu que eles estavam na borda do coração branco e cintilante que Lenda colocara no céu. Que lugar é esse? Os mitos mais velhos de Valenda dizem que isso pertenceu a um governador que governou muito tempo antes do Império Meridiano começar, na época em que os arcanos reinavam na Terra. Dante a guiou até o alto da escadaria, rumo ao esqueleto de uma velha mansão. Ana, a avó de Tela, sempre dissera que a beleza de uma pessoa era determinada pelos ossos. Se isso fosse verdade, os ossos dessa mansão faziam Tela pensar que o lugar devia ter sido resplandecente em tempos antigos. Os pilares desmoronados e os pátios cobertos pela vegetação falavam sobre uma riqueza antiga, enquanto as estátuas rachadas e os fantasmas de tetos pintados deixavam indícios sobre uma arte que desaparecia. Somente uma relíquia parecia ter evitado a carícia mortal do tempo, uma fonte no pátio central, esculpida no formato de uma mulher vestida de um jeito similar ao de Tela, segurando uma jarra que vertia uma torrente infinita de água vermelha e groselha no chafariz que lhe cercava os tornozelos.
Dizem que esse lugar é amaldiçoado, prosseguiu Dante. Durante uma das muitas festas do governador, a esposa descobriu que ele planejava envenená-la e então se casar com uma amante mais jovem. Em vez de tomar o veneno, a esposa acrescentou 3 gotas do seu próprio sangue e o despejou no chão como oferenda a um dos arcanos, o envenenador. Ela jurou viver o restante da sua vida servindo-o, como uma de suas aias, desde que ele atendesse a um pedido seu. E o que ela pediu? A esposa não sabia quem era a amante do marido, mas sabia que a mulher estava na festa. Assim, ela desejou que o marido somente se lembrasse da esposa. E o que aconteceu então? O envenenador concedeu o desejo. Depois de beber uma taça de vinho envenenado, o marido se esqueceu de todas as pessoas que conhecia, exceto a esposa. Dante olhou de lado para a estátua que despejava o conteúdo da jarra sem fim. — Essa é a estátua da esposa? Perguntou Tela. Se você acreditar na história... Dante sentou-se na beirada da fonte, deixando a água vermelha correr por trás dele em tons musicais suaves, enquanto continuava a contar a história. A esposa não ficou contente. O envenenador havia apagado todas as pessoas da memória do marido. Um governador não é útil se ele conhecer somente uma pessoa. Quando as notícias sobre sua condição escaparam, ele foi removido do cargo e não demoraria muito até que fossem forçados a sair da casa. Assim, embora sua primeira barganha não houvesse terminado bem, a esposa derramou mais sangue e invocou o envenenador novamente, pedindo-lhe que restaurasse a memória do marido. Ele a avisou que, se fizesse isso, o marido tentaria matá-la mais uma vez. Assim, a mulher prometeu servir o envenenador após a morte também, e pediu outro favor. Pediu o poder de fazer o marido se esquecer de apenas uma pessoa. O envenenador concordou, mas novamente ele a acautelou de que haveria consequências. A mulher não se importou, desde que conseguisse manter sua casa e o título. — Acho que sei como essa história vai terminar, disse Tela. — Quer terminar a história? Ofereceu Dante. — Não. Tela sentou-se ao lado dele na beirada do chafariz. Você tem a voz boa para contar histórias. É claro que tenho. Você é muito cheio de si. Ela se inclinou para mais perto para lhe acertar as costelas com o cotovelo, mas Dante aproveitou a oportunidade para deslizar o braço pesado ao redor da cintura de Tela e trazê-la para seu lado. Ele era tão caloroso, um escudo humano que protegia do resto do mundo. Ela se permitiu aconchegar-se junto a Dante, enquanto ele dizia. O envenenador restaurou a memória do marido. Depois, o arcano disse à esposa que se pegasse uma jarra de água e a despejasse na fonte que ficava no centro do pátio, ela se transformaria em um vinho que teria o poder de fazer seu marido se esquecer da outra mulher que amava. A esposa obedeceu, mas quando despejou a água e o líquido se transformou em vinho, ela também começou a mudar, transformando-se em pedra, enquanto o marido a observava da sacada acima. Ele só havia recobrado a memória umas poucas horas antes, mas fora o bastante para invocar um arcano também. — E então pediu que ela fosse transformada em pedra? Perguntou Tela. Ele desejou que ela morresse, mas o envenenador prometeu que ela manteria sua casa e seu título, e os arcanos sempre cumprem o que prometem. Tanto Tela quanto Dante se viraram para olhar outra vez a mulher petrificada. Ela não parecia estar furiosa, como Tela suspeitava de início, nem tentando lutar contra o terrível feitiço. Em vez disso, parecia até mesmo contente com a situação, derramando seu vinho amaldiçoado da mesma maneira que outra pessoa deveria verter uma aposta ou um desafio. Acredita-se que qualquer pessoa que beba dessa fonte pode esquecer qualquer coisa que escolha, disse Dante. E pensei que você estivesse me contando a história para me ajudar a esquecer. Fiz isso? Perguntou ele. Por 1 minuto, admitiu ela, mas infelizmente aquele momento já havia passado. Tela mergulhou o dedo na fonte, cobrindo-o com redemoinhos do vinho mordaz. Seria muito fácil colocar o dedo na boca, fechar os olhos e esquecer o que a mãe dissera e fizera. Entretanto, mesmo se acreditasse no mito trágico de Dante, ela não tinha certeza de que realmente queria se esquecer. Tela deixou a mão cair, esfregando o vinho amaldiçoado contra o branco do seu sudário. Sabe qual é a parte mais triste? Eu já devia saber disso o tempo todo. Fui avisada, disse Tela. Quando era criança, li a minha sorte. Ela continha o príncipe de copas. Assim, durante quase toda a minha vida, eu soube que estava destinada a um amor não correspondido. Nunca me permitir aproximar de qualquer pessoa, exceto minha irmã, pelo medo de que as outras pessoas fossem partir meu coração.
Nunca me ocorreu que a pessoa de quem eu realmente precisaria me proteger fosse minha própria mãe. Tela tossiu, em um som que mais se parecia com um soluço choroso e uma risada magoada. Parece que as pessoas que dizem que não podemos mudar o destino têm razão. Não acredito nisso, disse Dante. Então no que acredita? O destino é somente uma ideia, mas penso que quando acreditamos nele, nós o transformamos em algo além. Você acabou de dizer que evitou o amor porque acreditava que isso não fazia parte do seu futuro, e por isso não fez. Essa não foi a única carta que puxei. Também virei a morte donzela, e pouco tempo depois minha mãe desapareceu. Apenas uma coincidência. Pelo que ouvi a respeito da sua mãe, parece que ela teria ido embora independentemente de você ter virado a carta ou não. Mas Tela quase lhe contou sobre o oráculo e todas as previsões que a carta havia lhe mostrado. Mas será que ela realmente havia lhe revelado um futuro ou a carta a vinha manipulando durante todo esse tempo, como ela suspeitou na noite anterior? Será que o oráculo havia usado vislumbres de possíveis futuros para não ajudá-la, mas para guiá-la até Jax, para que ele pudesse libertar os arcanos? Tela pensara em si mesma como uma pessoa ousada e audaciosa que tentaria mudar o destino da irmã e da mãe, mas talvez o noivo de Scarlett realmente fosse uma pessoa decente. Talvez o oráculo também tivesse mentido sobre sua mãe. A carta a mostrara na prisão e morta, mas se Tela não vencesse o Caraval, se deixasse as cartas trancadas no cofre das estrelas, sua mãe não morreria nem acabaria ensanguentada em uma prisão. Simplesmente continuaria onde estava, presa em uma carta, como merecia. Como se estivesse lendo seus pensamentos, Dante emendou. Não acredito que aquilo que você viu hoje prova que a sua mãe não a amava. O que ela fez pareceu terrível, mas julgá-la com base em um momento como aquele é o mesmo que ler uma página de um livro e presumir que conhece toda a história. Você acha que ela tinha uma boa razão para fazer o que fez? Talvez. Ou talvez eu só queira ter a esperança de que ela é melhor do que a minha mãe. Dante disse aquilo da mesma maneira descuidada como lhe contara a história de suas tatuagens, como se os eventos tivessem acontecido tanto tempo antes que não importassem realmente. Mas as pessoas não tatuam no corpo histórias com as quais não mais se importam, e Tela percebeu que Dante sentia o mesmo em relação à própria mãe. A mãe de Dante talvez não fizesse mais parte da sua vida, mas ele ainda sentia a mágoa que ela lhe causara. A mão de Tela encontrou os dedos de Dante no escuro. Em algum lugar no espaço, entre o Templo das Estrelas e esse lugar amaldiçoado, alguma coisa entre os dois havia mudado. Antes, o relacionamento entre os dois era muito parecido com um caraval. Parecia um jogo, mas no momento em que ele a colocou nos degraus dessas ruínas, parecia que havia entrado no mundo real. Quando ela fez sua próxima pergunta, não foi porque estava tentando descobrir se Dante era lenda. Na verdade, ela desejava desesperadamente que ele não fosse. O que a sua mãe fez com você? Acho que você poderia me dizer que ela me deixou com o circo. Está falando sobre o Caraval? Não era o Caraval naquela época, mas apenas um grupo sem qualquer talento de atores que moravam em tendas e viajavam pelo continente. As pessoas gostavam de dizer que minha mãe só fez o que acreditava ser o melhor para mim, mas meu pai era mais honesto. Ele gostava de beber e certa noite me contou exatamente que tipo de mulher ela era. Ela era uma... Sei no que você está pensando, e não, embora eu a respeitasse mais se ela fosse uma prostituta. Meu pai disse que ela só dormiu em sua cama para poder roubar algo que ele conseguiu recolher em suas viagens. Os dois passaram uma noite juntos, e quando ela retornou, pouco depois de eu nascer, para me deixar com ele, escreveu uma carta para a esposa do meu pai contando tudo sobre a experiência e garantindo que eu jamais seria realmente bem-vindo na família. Tela imaginou um Dante mais jovem, todo abraçados a pernas desengonçadas e cabelos escuros encobrindo a mágoa em seus olhos. Não sinta pena de mim. Dante apertou a mão ao redor da cintura de Tela e pressionou os lábios contra sua cabeça, perto da orelha enquanto dizia: se a minha mãe fosse uma pessoa melhor ou mais gentil, talvez eu me tornasse uma pessoa boa, e todo mundo sabe que ser bom é muito chato. Eu definitivamente não estaria aqui com você se você fosse bom. Tela visualizou a palavra bom murchando ao lado de Dante. Bom era a palavra que as pessoas descreviam como dormiam à noite e pão recém-saído do forno, mas Dante tinha mais a ver com fogo. Ninguém chamava o fogo de bom. Fogos eram quentes e queimavam as coisas com as quais as crianças eram advertidas para não brincar. E mesmo assim,
Pelo menos daquela vez, Tela nem pensara em se afastar dele. Costumava pensar que era ridícula a ideia de que uma garota daria seu coração a um rapaz, mesmo que soubesse que aquilo também daria a ele o poder para destruí-la. Tela trocara coisas com outros rapazes, mas nunca corações, e embora ainda não tivesse planos para entregar aquela parte de si para Dante, estava começando a compreender como os corações podem ser lentamente entregues, sem que uma pessoa perceba, como às vezes um simples olhar, ou um raro momento de vulnerabilidade como aquele que Dante acabara de compartilhar com ela eram bastante para roubar parte de um coração. Tela arqueou o pescoço para olhar para ele. Acima da cabeça de Dante, o céu havia mudado, enchendo-se com fitas de nuvens arroxeadas como hematomas que davam a impressão de que a noite havia caído ao contrário. Em vez de se mover para a frente, o céu parecia estar se dirigindo rumo ao poente, para uma época em que não havia nenhuma estrela bisbilhoteira, deixando-os sem vigilância e sozinhos no jardim amaldiçoado. Então, disse ela cautelosamente, essa é a sua maneira de me dizer que você é o vilão? A risada contida de Dante foi sombria. Eu definitivamente não sou o herói. Eu já sabia disso, disse Tela. Essa é a minha história, então claramente sou a heroína. Os dois cantos da boca de Dante se ergueram. Os seus olhos faiscaram, ficando tão quentes quanto o dedo que agora se erguia para traçar o contorno do queixo de Tela. Se você é a heroína, quem sou eu? O dedo dele mergulhou em direção aos ossos da sua clavícula. O calor se espalhou pelo peito de Tela. Esse seria o momento de se afastar. Em vez disso, ela deixou que um toque de desafio escorregasse para sua voz. Isso é algo que ainda estou tentando descobrir. Gostaria da minha ajuda? Dante deixou a mão cair até os quadris dela. A respiração de Tela acelerou. Não, não quero sua ajuda. Quero você. O olhar de Dante se incendiou e ele tomou a boca de Tela na sua. Aquilo não foi nem um pouco parecido com o beijo embriagado que eles trocaram no chão da floresta, uma combinação grosseira de sedução e desejo por um entretenimento temporário. Esse beijo era mais próximo de uma confissão, brutal, cru e honesto de uma maneira que os beijos raramente eram. Dante não estava tentando seduzi-la, ele a estava convencendo de quão pouco a bondade importava, porque nada que ele estava fazendo com as mãos podia ser considerado bom. Mesmo assim, cada roçar dos seus lábios era doce. Onde outros haviam exigido, Dante pedia, deslizando vagarosamente a boca sobre a dela até que Tela entreabrisse os lábios, deixando a língua dele deslizar para dentro, enquanto o parceiro a puxava para seu colo. Talvez o encantamento da fonte estivesse agindo, porque Tela imaginou que, quando terminasse de beijar Dante, iria se esquecer de todos os outros garotos que já haviam lhe tocado a boca. Os lábios de Dante se moveram até a mandíbula de Tela, mordiscando e lambendo suavemente enquanto as suas mãos encontravam a corda que lhe ataram ao redor da cintura. Enredando os dedos na corda, ele a puxou para mais perto, até que tudo fosse feito apenas dos dois, de suas mãos, dos seus lábios e dos lugares onde as peles se encontravam. Eles não haviam se afastado, e Tela já estava pensando em beijá-lo de novo, sentindo o sabor não apenas de seus lábios, mas de cada uma daquelas tatuagens e cicatrizes, até que o mundo acabasse e eles não fossem nada além de sombras e fumaça. E Tela não conseguia mais se lembrar da sensação de puxar o manto dos ombros de Dante e deslizar as mãos por suas costas, ou o sabor que aqueles lábios tinham quando falavam palavras contra sua boca que pareciam com promessas que ela esperava que ele cumpriria. E pela primeira vez em sua vida, Tela queria ainda mais. Queria que a noite se estendesse para sempre e que Dante lhe contasse mais histórias sobre os arcanos, sobre seu passado e qualquer outra coisa que ele quisesse dizer. Naquele momento, dentro daquele beijo, ela queria saber tudo a respeito dele. Ela o queria, e aquilo não mais a assustava. Ele tinha razão. Tela quisera culpar os arcanos por seus infortúnios, mas ela era aquela que sempre fugira da possibilidade de amar. E, no fundo, ela sabia que aquilo não tinha realmente a ver com os arcanos, tinha a ver com a sua mãe e como ela havia ido embora sem jamais olhar para trás. Tela dizia que não queria o amor. Gostava de dizer que o amor prendia, controlava e despedaçava corações, mas a verdade era que ela também sabia que o amor curava e mantinha as pessoas unidas. Ela gostava dos beijos, mas uma parte sua sempre desejara que, sempre que se afastasse de um rapaz, ele viria correndo atrás dela, imploraria para que ficasse e depois prometeria que jamais a deixaria. Ela aceitara as cartas que recebera e as transformara em seu destino.
porque aquilo parecia ser a única maneira de se proteger depois que a mãe partira. Talvez, se Tela escolhesse rejeitar o que vira nas cartas, pudesse ter um novo destino, um destino em que não tivesse que ter medo do amor. Quando o beijo finalmente terminou, os mantos dos dois estavam amontoados no chão, os braços de um estavam ao redor do outro, e o céu havia voltado para onde devia estar, para a hora negra, logo antes do sol nascer. Apenas a lua continuava no céu, sem dúvida, desejando ter lábios depois de testemunhar o que Dante e Tela acabaram de fazer. Dante falou contra sua boca, dessa vez alto o bastante para que ela conseguisse ouvir as palavras. Acho que eu gostaria de você, mesmo se fosse a vilã. Ela sorriu contra os lábios dele. Talvez eu gostasse de você, mesmo se fosse um herói. Mas eu não sou herói, ele a lembrou. Então talvez eu esteja aqui para salvá-lo. Dessa vez foi ela quem tomou a iniciativa do beijo, mas não foi tão doce quanto antes. Tinha um gosto acre, metálico, errado. Tela se afastou, e naquele momento jurou que as estrelas tinham retornado e brilhavam com um pouco mais de intensidade apenas para serem cruéis. A luz caiu sobre Dante, iluminando o sangue que lhe escorria pelo canto da boca, lento, vermelho e amaldiçoado. Capítulo 34. Tela se levantou da fonte com um empurrão e virou-se de costas. Nem prestou atenção para onde estava indo enquanto enxugava os lábios com as mãos. O sangue continuava a escorrer pelos cantos da boca, trazendo-a impiedosamente de volta à realidade da situação e ao jogo em que ela e Dante estavam em lados diferentes. Sua mãe talvez não merecesse mais ser salva, mas Tela ainda precisava ser. Bate. Nada. Bate. Nada. Bate. Nada. Era quase como se Jax estivesse observando, esperando que Tela tivesse um único momento de felicidade para poder arrancá-lo. Entre as batidas agonizantes de seu coração, ela ouviu os passos pesados de Dante enquanto ele se levantou da fonte e a seguiu, até estar diretamente atrás dela. Tela, por favor, não corra. Sua voz era tão gentil quanto a mão que ele colocou no alto das costas nuas dela. O corpo inteiro da jovem ficou subitamente gelado, exceto pelo lugar onde a palma dele repousava. Um contraste enorme ao toque eternamente frio de Jax e seu coração que não batia. E ainda assim, ao final de tudo, o trunfo seria de Jax. Tela podia ser a única pessoa capaz de recuperar o baralho do destino de sua mãe, dos cofres das estrelas e vencer o Caraval. Mas Jax e os arcanos que ele planejava libertar seriam os verdadeiros vitoriosos. Quando entregasse Lenda a Jax, Tela não estaria mais amaldiçoada, mas estaria escravizada pelas estrelas por usar o anel da mãe. A liberdade pela qual ela tanto lutara iria desaparecer, e haveria uma boa chance de que Lenda e o Caraval desapareceriam também. Tela realmente era vilã, afinal de contas. Ela ainda poderia sentir que dar Lenda a Jax era o caminho certo a trilhar se acreditasse que sua mãe era uma pessoa digna de ser salva, mas naquele momento, Tela preferia a ideia de manter Paloma aprisionada em uma carta. Tela, por favor, fale comigo, disse Dante. Não vou correr, mas preciso de um instante. Sem deixar Dante ver seu rosto, Tela retornou à fonte, tomou o vinho nas mãos, com cuidado para não engolir nem um pouco enquanto enxugava o sangue da boca. Quando terminou, cuspiu o líquido nos arbustos e apanhou o manto para enxugar os lábios, antes de colocá-lo novamente sobre os ombros. Estava tentando ganhar tempo. Dante a vira chorando, sangrando e às portas da morte. Um pouco de sangue em sua boca não iria fazê-lo se assustar. Você ainda não confia em mim, não é? Perguntou ele. Finalmente, ela se virou para trás. A noite havia ficado mais escura, mas Tela conseguia ver que a testa de Dante estava coberta de linhas de preocupação, e suas mãos estavam rígidas ao lado do corpo, como se estivessem contendo o desejo de tocá-la. Não confio em mim mesma, admitiu ela. Dante deu um passo vagaroso adiante, aproximando-se dela. É porque agora você acredita que não é um jogo? O que eu disser tem importância? Você me contaria a verdade se eu perguntasse se tudo isso foi real? Se você precisa perguntar, imagino que não acreditaria em mim. Tente, disse Tela. Sim, Dante avançou mais um passo. Em relação a tudo. Até mesmo o que houve entre nós? A cabeça de Dante baixou um pouco. Depois de tudo o que aconteceu, eu imaginaria que isso já seria óbvio. Mas talvez eu ainda queira ouvir. Mais importante ainda, ela precisava ouvir.
Tela acreditava que o jogo era real. Queria acreditar que qualquer coisa que estivesse acontecendo entre ela e Dante era real também, mas sabia que o simples fato de finalmente admitir para si mesma que queria mais com ele não significava que Dante sentisse o mesmo. O jogo podia ser genuíno, mas isso não significava que tudo que acontecia na relação entre os dois também fosse. Dante, por favor, preciso saber se você só está aqui por causa de lenda ou se isso é real. O que faz uma coisa ser real, Tela? Dante enganchou um dedo por dentro da corda que ela tinha ao redor da cintura. Ver alguma coisa a faz ser real? Ele puxou a corda e a trouxe para perto de si, até que tudo que ela conseguia ver era o seu rosto. Ou ouvir alguma coisa a torna real. A voz dele ficou um pouco áspera. E o que me diz de sentir alguma coisa? Isso é o bastante para torná-la real? A mão livre de Dante subiu deslizando pelo corpo de Tela até pousar sobre seu coração. Se o coração de Tela estivesse funcionando como deveria, talvez tivesse saltado para a palma de Dante com a intensidade daquela voz áspera e seus olhos escuros e incrivelmente profundos conforme ele baixava a cabeça, aproximando-se dela. Juro a você, isso, nós nunca fomos parte do plano de lenda. Na primeira vez que a beijei, fiz isso porque havia acabado de morrer e voltado à vida, mas não estava me sentindo vivo. Eu precisava de algo real. Mas hoje a beijei porque queria você. Não paro de querer desde a noite do baile predestinado, quando você estava disposta a arriscar a vida porque queria me ver irritado. Depois daquilo, não consegui me afastar. A mão de Dante deslizou lentamente do coração de Tela até chegar à nuca, pressionando a pele macia enquanto ele se aproximava ainda mais. Continuo voltando até você, não por causa de lenda e nem do jogo, mas porque você é tão real, viva, destemida, audaciosa e bonita que se o que há entre nós não for real, então não sei o que é. Os dedos de Dante se retesaram ao redor do pescoço de Tela, e ele a beijou outra vez, como se fosse a única maneira que conhecia de concluir o que estava dizendo. O beijo não durou pelo tempo suficiente, mas a virou de cabeça para baixo. Tela se perguntou se joias escondidas em caixas secretas às vezes desejassem ser roubadas por ladrões, porque agora ele estava definitivamente lhe roubando o coração, e ela queria que Dante tomasse ainda mais. Quando Dante terminou o beijo, suas mãos se envolveram gentilmente ao redor da cintura dela, um contraste suave com o tom farpado de sua voz enquanto dizia: Agora, diga-me por que você está sangrando. Tela se esforçou para respirar fundo. Chegara a hora de confessar a verdade. Aconteceu na noite do baile, quando Jax me beijou. Ela disse, queria manter a explicação curta e simples, mas no momento em que abriu a boca, tudo começou a transbordar, de um modo tão rápido e atabalhoado quanto água escorrendo por uma ânfora despedaçada. Toda a história de seu relacionamento com Jax, a razão pela qual fizeram um acordo com ele, como havia fracassado em cumprir sua parte, como ele lhe dera uma carta na qual sua mãe estava aprisionada, e tudo que ele ameaçara fazer se Tela falhasse novamente. Diante dela, Dante continuou imóvel e indecifrável enquanto a estátua vertia uma torrente infindável atrás dele, exceto no momento em que Tela dizia o nome de Jax. Os dentes de Dante rangiam naquele momento. Caso contrário, ele continuava dolorosamente calmo. Deixe-me ter certeza de que entendi isso certo, disse Dante. Se você não vencer esse jogo e entregar Lenda a Jax, então você vai morrer. Tela assentiu. Dante moveu o queixo como se estivesse preparando outra saraivada de insultos. Jax disse o motivo pelo qual quer Lenda? Ele me disse que quer todos os seus poderes de volta, mas acho que é mais do que isso. Acredito que Jax quer manipular o poder de Lenda para libertar todos os arcanos das cartas onde estão presos. A mão de Dante se apertara ao redor de Tela. Foi minha culpa. Eu devia ter admitido que foi um erro o fato de você não constar na lista. Se eu não tivesse contado aquela mentira sobre você estar noiva, eu provavelmente ainda o teria beijado, concluiu Tela. Não queria mais acreditar em destino, mas aquela noite parecia estar predestinada. Mesmo sem a mentira de Dante, Jax a encontraria no baile. Ela não teria o que ele queria, e as coisas iriam progredir da mesma maneira. Não foi culpa sua, foi Jax quem me amaldiçoou. Foi ele quem fez isso. Eu podia matá-lo. As mãos de Dante se afastaram de Tela quando uma farpa de luz do luar lhe atravessou o rosto, cortando entre os dois lados da expressão dividida. Era a aparência que uma pessoa exibia no meio de uma briga, quando debatia entre o que deveria dizer e o que queria dizer. Em seguida, suas mãos se fecharam ao redor dela outra vez,
como se tivesse tomado uma decisão súbita. Você confia em mim? Tela tomou fôlego, ainda com a respiração entrecortada. Quando Dante estava longe, ela o queria ali. Quando ele estava ali, ela o queria perto. Gostava de sentir aquelas mãos e do som daquela voz. Gostava das coisas que ele dizia e queria acreditar nelas. Queria confiar nele. Simplesmente não tinha certeza de que confiava. Sim, respondeu ela, esperando que dizer aquelas palavras as transformaria em verdade. Confio em você. Um pequeno sorriso. Que bom! Há uma maneira de reparar tudo isso, mas preciso da sua confiança. Lenda chega ao ápice do seu poder durante o carnaval, e sua magia tem a mesma origem que a de Jax. Se você vencer o jogo, Lenda irá curá-la. Você não precisa de Jax. Mas para vencer, tenho que me entregar às estrelas. Não sei se posso fazer isso. Você não vai fazer isso, prometeu Dante. Vou encontrar outra maneira de fazer com que você entre nos cofres deles. Como? Você ouviu Teron? Ele disse que apenas o meu anel pode abrir o cofre, mas ele está amaldiçoado até que a dívida da minha mãe seja paga. Então vou encontrar outra maneira de pagá-la. Não! O sorriso de Dante cresceu. Se você está com receio de que eu vá me entregar para as estrelas no seu lugar, então não tenha. Não sou tão altruísta. Então, o que você vai fazer? Toda maldição tem uma maneira de ser quebrada, e uma brecha. Se as estrelas não aceitam outro pagamento para quebrar a maldição do seu anel, vou encontrar uma brecha. Tela nunca ouvira a situação ser descrita dessa maneira, mas supôs que fazia sentido. Aquilo se alinhava com o que Jax dissera sobre haver somente duas maneiras de libertar alguém do interior de uma carta: ou quebrar a maldição, ou tomar o lugar de uma pessoa. Essa última devia ser a brecha, mas a ideia de que aquilo poderia acontecer assustava Tela mais do que a ideia de quebrar a maldição. Não se preocupe. Dante pressionou os lábios contra a testa de Tela, o beijo quente em sua pele enquanto ele sussurrava. Confie em mim, Tela. Não vou deixar que nada lhe aconteça. Subitamente, era com Dante que ela estava preocupada, e Tela não estava acostumada a confiar seus segredos a outras pessoas, e menos ainda sua vida. Ela sentiu que Dante estava tendo emoções conflitantes também. Uma nuvem cobria a lua que já desaparecia, deixando o rosto de Dante completamente encoberto pela escuridão quando ele se afastou, mas Tela teve a impressão de que ele ainda estava batalhando com alguma questão. Você acha que consegue chegar até o palácio em segurança? Por quê? Perguntou ela. Para onde você vai? Ainda tenho um trabalho a cumprir essa noite. Mas não se preocupe, vou encontrá-la nos degraus do Templo das Estrelas depois dos fogos de artifício de amanhã à noite. A noite seguinte seria a última do carnaval. A queima de fogos de artifício seria à meia-noite, marcando o fim da véspera de Elantine e o início do dia de Elantine. Seria bem próximo do momento em que o jogo terminaria ao amanhecer. Tela queria discutir, mas Dante já estava indo embora. Alcançar os limites do jardim. Ainda estava suficientemente próximo para que ela o chamasse, mas preferiu segui-lo silenciosamente em vez disso. Dizia a si mesma que confiava nele. Só estava seguindo Dante porque estava preocupada com o que ele poderia fazer para salvá-la. Mas a verdade era que queria confiar nele mais do que realmente confiava. Uma parte dela ainda não estava eliminando a possibilidade de que Dante pudesse ser Lenda. Mas se ele fosse Lenda, e se realmente se importasse com Tela, teria quebrado a maldição que Jax lançara sobre ela no jardim com seu sangue, em vez de estimulá-la a vencer o jogo e recuperar as cartas da mãe. Ou Dante realmente se importava com Tela, ou era o mestre do carnaval e não se importava nem um pouco. Se descobrisse para onde ele sempre corria, talvez tivesse a resposta, mas Tela foi lenta demais, ou talvez Dante soubesse que ela o seguia. Quando ela alcançou a saída do jardim, ele já desaparecera. Tela procurou por entre as ruínas próximas por algum tempo, ousou até mesmo voltar ao parque onde roubara o manto, mas não havia nenhum sinal dele, e suas pernas estavam começando a fraquejar pela fadiga. O sol já estava quase nascendo quando a carruagem celeste se aproximou do palácio. A constelação em forma de coração de Lenda desaparecera. Tochas pontilhavam o chão com luz, mas o ar ainda estava frígido depois de passar uma noite separada do sol. Tela queria fechar os olhos e desabar dentro do seu quarto na torre, mas a carruagem parou. A pessoa que estava na carruagem à frente da sua demorava uma eternidade para desembarcar. Tela abriu a janela e colocou a cabeça para fora, como se olhar feio para um veículo na frente do seu pudesse apressar o passo dos seus ocupantes. Para o seu espanto, o plano deu certo. A porta da carruagem se abriu e ela notou um lampejo de um tecido familiar cor de cereja.
Tela não tinha certeza absoluta. Além do vestido, tudo o que viu foi uma cortina de cabelos grossos e escuros. De costas, a moça se parecia exatamente com Scarlett. Tela continuou a observar, mas a irmã não se virou para trás. Ela acelerou o passo, escapulindo do atracadouro antes que a carruagem de Tela tivesse avançado. Em seguida, a porta da carruagem que estava à frente se abriu outra vez. Tela só viu as costas daquela pessoa também, mas reconheceu instantaneamente o caminhar descuidado, as roupas amarrotadas e a cabeça encimada por uma cabeleira dourada. Jax. Capítulo 35. Tela esperava que o sol nascesse logo, porque aquela noite bizarra precisava terminar. Se o seu mundo virasse de cabeça para baixo mais uma vez, ela enlouqueceria. O que sua irmã estava fazendo com Jax? É claro que Tela ainda não tinha certeza de que a jovem que saíra da carruagem era Scarlett. Tela não tinha conseguido dar uma boa olhada em seu rosto, mas ela conhecia a irmã e conhecia Jax, que era suficientemente vil para arrastar Scarlett para essa situação. Tela saltou da carruagem no momento em que o veículo tocou o chão e quase torceu o tornozelo. Aquilo não a impediu de sair correndo da casa das carruagens, mas a atrasou o suficiente para que perdesse a irmã de vista. Está fugindo de alguém ou correndo atrás de alguém? O príncipe de copas saiu da beirada do jardim de pedra, bloqueando a passagem de Tela enquanto jogava uma maçã roxa de um lado para o outro entre as pontas dos dedos ágeis. Novamente, Jax não vestia casaca e a camisa não estava totalmente passada, como se ele tivesse ficado impaciente e tirado de uma arrumadeira antes que ela pudesse terminar seu trabalho. As calças não estavam amarrotadas, mas quando o sol nascente iluminou o couro macio, Tela pensou ter visto um respingo que parecia ser sangue. Ela respirou fundo várias vezes, tentando acalmar o coração que batia aceleradamente. — O que você está fazendo com a minha irmã? — Por acaso estou detectando um toque de ciúme? — Você é louco! — Sou? Jax saltitou por entre criados eternamente petrificados, adentrando o jardim de pedra, forçando Tela a segui-lo. — Esse relacionamento não é real! Resmungou Tela. Como eu poderia sentir ciúme? Talvez você deseje que ele seja real. Você tem uma opinião muito boa sobre si mesmo. Somente porque a minha noiva não tem uma opinião tão boa a meu respeito. A voz de Jax tinha um tom petulante, e mesmo assim ele não tirava os olhos de Tela enquanto apoiava a bota calçada em um dos pés contra a estátua aterrorizada ao lado dela. Em seguida, puxou uma adaga de dentro da bota e começou a descascar sua maçã, como se houvesse subitamente perdido o interesse naquela conversa. — Você ainda não me disse o que estava fazendo com minha irmã, exigiu saber Tela. — Quero que você fique longe dela. Jax levantou os olhos da faca. — Foi ela quem me procurou. — E por que ela faria isso? — Prometi que não contaria a ninguém. — Não haja como se você tivesse consciência. Tela bufou. Jax cortou o último pedaço da casca de sua maçã e deu uma mordida profunda. Simplesmente porque o meu código moral é diferente do seu, não significa que eu não tenha um. Talvez você devesse reavaliá-lo, disse Tela. De acordo com o padrão da maioria das pessoas, matar uma pessoa é pior do que trair a confiança de alguém. Matei alguém desde que você me conheceu? Jax deslizou a língua sobre as pontas dos dentes brancos e afiados antes de enfiá-los na maçã outra vez. O suco luminoso, vermelho como sangue, escorreu pelo canto da boca, zombando dela enquanto comia. Ele agia de maneira descuidada e preguiçosa, mas era o mais calculista e autoconfiante de todos. Provavelmente havia da mesma forma que via aquela maçã, algo suculento da qual podia tirar uma mordida e em seguida descartar. Outra gota vermelha caiu dos lábios de Jax e em seguida Tela se jogou sobre ele. Ela arrancou a maçã daquelas mãos pálidas e tentou agarrar a garganta dele. As mãos de Jax se fecharam ao redor dos pulsos dela em um instante. — Você não pode me matar. — Mas posso tentar. Ela o chutou. Jax se esquivou facilmente. — Você só vai se cansar, disse ele calmamente. Parece que já está exausta. Salve suas forças para vencer o jogo essa noite. Ela continuou a chutar. Ele se evadiu outra vez, sem fazer qualquer esforço. Seu rosto cruel parecia estar entediado, mas Tela jurava que sentiu o sangue correr pelas veias dele, aquecendo as mãos que ainda lhe prendiam os pulsos. Podia dar a impressão de que estava diferente, mas seu coração estava batendo tão rápido quanto dela. Tela interrompeu um chute quando a perna já estava no ar. O coração de Jax estava batendo.
Ela cambaleou para trás e ele a soltou. Você tem um coração. E ele bate. Não, meu coração não bate há muito tempo. É você que está louca agora. A voz dele era mais fria do que ela jamais a ouvira, e ainda assim, o frio que ele trazia não apagava a memória ardente das mãos quentes de Jax ao redor dos seus pulsos. Posso ser muitas coisas, mas sei o que senti, disse Tela. Somente uma pessoa poderia fazê-lo bater novamente. Seu verdadeiro amor. Falavam que seu beijo era fatal a todas, exceto a ela, sua única fraqueza. Fiz o seu coração bater, crocitou Tela. Aquilo era insano e absurdo, uma ideia realmente animalesca. Mas Tela sentiu a verdade na batida de seu coração também, que agora começava a acelerar em vez de refrear. Bate, 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 bate. Nunca o sentira tão forte, tão livre. Eu sou seu verdadeiro amor. O seu beijo não pode me matar. A careta de Jax ficou ainda mais retorcida. Você não devia acreditar em qualquer história que ouve. Por acaso pareço estar apaixonado por você? Você sempre parece um monstro para mim, mas isso não significa que o mito não seja verdade. E Tela imaginou que não teria de amá-lo para ser seu verdadeiro amor. Considerando que ele era um arcano e pura maldade, Tela também imaginou que o amor para ele não era o mesmo que seria para um ser humano. Mas essa parte não importava. O que importava era que ser o verdadeiro amor de Jax significava que ela era imune a seu beijo. Não precisava mais vencer o jogo para viver. Isso não muda nada. A expressão de Jax ficou tão penetrante que um punhado de facas pareceria macio em comparação. Mas Tela estava acostumada àquela aparência. Não podia feri-la, nem seus lábios venenosos. Não, disse Tela. Isso muda tudo. Não para sua mãe. Jax esmagou a maçã que Tela derrubara no chão com o salto da bota, até que a fruta não fosse nada além de polpa sangrenta e suco. Você ainda precisará de mim se quiser libertá-la. Talvez eu não me importe mais em salvá-la. Tela disse aquilo como se realmente estivesse sendo sincera, mas as palavras lhe deixaram um gosto amargo na boca. Não era exatamente uma mentira, mas também não era uma verdade. Jax pareceu que lhe faltava convicção. Ele sorriu, exibindo uma covinha conforme se aproximava. Você me chamou de monstro, mas até mesmo eu acho que isso é de uma frieza impressionante, Dona Tela. Aquela covinha desapareceu, e por um momento ela viu o rosto de Jax repuxado pelo terror, da mesma maneira como ele falou estar preso dentro de uma carta. Se alguma parte de você quiser ver sua mãe viva outra vez, é melhor reconsiderar a ideia de me ajudar. Lenda teme que os arcanos se libertem e roubem seu poder, e ele quer nossos poderes mais do que qualquer outra coisa. Se conseguir colocar as mãos no baralho do destino com os arcanos, ele vai destruir todos nós, incluindo a sua mãe. A menos que você seja tolo bastante para tomar o lugar dela, e com base no que acabou de dizer, duvido que esteja disposta a fazer. Jax ergueu o queixo de Tela com um dedo esguio antes de saltitar para fora do jardim, como se a conversa que acabaram de ter não houvesse mudado absolutamente nada. Quando Tela entrou novamente no palácio, logo depois do alvorecer, a torre dourada havia sido transformada para a véspera de Elantine. Os corrimões estavam cobertos com ramos de tecido reluzente, que lembravam o véu de lágrimas da noiva abandonada. E para o desconforto de Tela, todas as arrumadeiras que viu haviam pintado marcas vermelhas nos lábios, imitando linhas de costura, transformando-se nas aias da rainha morta-viva. A ala de Safira, onde Scarlett se hospedara, estava igual. Tela passou por lá antes para descobrir por que a irmã estava com Jax. É claro que Scarlett não atendera a porta. Tela poderia ter esmurrado a porta com um pouco mais de força, ou esperado por mais algum tempo, mas seu corpo implorava para dormir, e talvez Jax estivesse dizendo a verdade. Talvez Scarlett tivesse vindo atrás dele para mandar que não machucasse a irmã. Parecia realmente algo que Scarlett faria. Tela passou por mais arrumadeiras com lábios costurados no caminho que levava de volta aos seus aposentos na torre. Elas deviam estar trabalhando desde antes do nascer do sol. Quando Tela saiu, na noite anterior, não havia adornos em nenhuma porta, mas agora máscaras diferentes estavam penduradas sobre cada pórtico e entrada. Uma velha tradição criada em honra dos arcanos, na esperança de que eles trouxessem bênçãos em vez de maldições. A jaula de pérolas da morte-donzela estava pendurada sobre a porta de Tela. Tela sabia que aquilo era simplesmente outra tradição da véspera de Elantine, mas ainda assim parecia ser um aviso.
outra lembrança do que ela tinha a perder se decidisse desistir do jogo. Não precisava mais vencer o Caraval para continuar viva, mas seria capaz de deixar a mãe presa em uma carta? Tela queria odiá-la. Falara sério quando gritaram aos céus que a mãe poderia apodrecer naquela prisão de papel. Mesmo assim, metade de Tela queria libertá-la ainda mais do que antes. Queria provar a Paloma que ela não era somente um ornamento inútil para ser dado a alguém, que era destemida, inteligente, corajosa e digna de ser amada. O anel amaldiçoado da mãe pesava no dedo de Tela. Talvez Dante conseguisse encontrar a brecha que mencionara ou uma forma de suplantar a maldição, mas se não conseguisse, Tela sabia que não poderia se entregar como escrava às estrelas para resgatar uma mulher que talvez nunca a amasse. Mas e se Dante tivesse sucesso e encontrasse uma maneira de Tela usar o anel para chegar aos cofres das estrelas sem ter de se entregar? Se Dante realmente fosse lenda, Tela poderia se voltar contra ele e entregá-lo a Jax, sabendo o que planejava fazer? Tudo aquilo era confuso demais. Tela disse a si mesma que se Dante fosse lenda, isso significava que não se importava com ela, mas talvez ele não tivesse se oferecido para curá-la naquela mesma noite porque acreditava que ela não estava mais amaldiçoada. Podia ter pensado que, quando lhe dera seu sangue anteriormente, ela havia sido salva. Se isso fosse verdade, por que ela começara a sangrar de novo? Tela queria pensar coisas boas sobre Dante, mas o fato de se importar com ela não era o principal. Se Dante fosse lenda, não hesitaria em destruir os arcanos. Tela não era o tipo de pessoa dada a fazer escolhas seguras. De acordo com sua experiência, a escolha segura frequentemente dava a sensação de não ter feito escolha nenhuma, como recuar educadamente e permitir que outros com mais poder fizessem o que quisessem. Tanto Lenda quanto Jax tinham mais poder do que Tela, mas ambos precisavam dela para conseguir aquilo que queriam, o baralho do destino de sua mãe. Sem Tela, nenhum deles poderia tocar naquele baralho amaldiçoado. Sem Tela, Lenda não poderia destruir os arcanos e a mãe de Tela, e sem Tela, Jax não poderia libertar os arcanos nem roubar a magia de Lenda para reconquistar plenamente seus poderes e ter a capacidade de controlar corações, sentimentos e emoções. Algo parecido com culpa formigou por dentro de Tela quando ela pensou em permitir que a mãe continuasse aprisionada em uma carta. Mas Paloma tratara a vida de Tela como se fosse a garantia de um pagamento. Sua mãe não era melhor do que Jax ou Lenda, e Tela jamais permitiria que qualquer um deles a usasse outra vez como um peão num tabuleiro. Capítulo 36. Tela se levantou da cama com um movimento brusco. Coração acelerado, pulsação rápida. Duas novas confirmações de que não estava mais amaldiçoada. Aquilo devia fazê-la se sentir pronta para conquistar o mundo. Em vez disso, ela não conseguia afastar a sensação pesada de que o mundo estava se preparando para conquistá-la. Seu primeiro instinto foi verificar o oráculo para ver se seu futuro havia mudado, mas Tela não conseguia mais confiar na carta. Estava farta de deixar que os arcanos controlassem seu futuro. As sombras que rastejavam pelo chão e as linhas que o sono marcara nos braços indicavam que ela havia dormido por várias horas. Embora não mais planejasse terminar o jogo, não queria ter passado tanto tempo dormindo. Já estava quase na hora do crepúsculo. A luz que entrava pela janela tingia tudo que havia naquela suíte de um vermelho esquisito, com exceção da carta branco-pérola colocada discretamente ao pé da sua cama, como se estivesse esperando por ela. Tela rasgou o envelope com os olhos um pouco borrados enquanto começava a ler. Mas depois das duas primeiras linhas, sua visão ficou mais aguçada e a sua mente terminou de acordar. Minha querida Donatella, obrigada pela dádiva da sua companhia durante meu pequeno jantar há algumas noites. Foi um prazer inesperado conhecê-la. Eu só percebi depois da sua partida o quanto você me lembra de alguém especial que conheci certa vez. Você não se parece fisicamente com ela, mas tem o mesmo espírito indomável e a energia de Paradise, a perdida. Isso me fez pensar se ela não seria sua mãe desaparecida. Eu provavelmente não deveria dizer isso, considerando quem foi ela, mas Valenda perdeu um pouco do seu brilho no dia em que Paradise, a perdida, desapareceu. Ela era um tesouro. Se ela for sua mãe e eu puder ajudar de qualquer maneira em sua busca para encontrá-la, basta me informar. Até que nos encontremos novamente, Elantine. Tela se sentia totalmente desperta quando terminou de ler. Talvez houvesse lido a carta mais de uma vez. Quando ergueu os olhos e olhou pela janela outra vez, o sol já havia quase se posto. A qualquer minuto, Lenda formaria uma nova constelação no céu,
mostrando à cidade que o carnaval estava começando outra vez. Antes de ler a carta de Elantine, Tela já havia se contentado com a ideia de desistir do jogo, abandonar a mãe desleal e o baralho, amaldiçoado exatamente onde estavam. Desde que Tela jamais abrisse o cofre, os arcanos não seriam libertados e Lenda não poderia destruir sua mãe. Parecia ser uma proposta aceitável, mas agora, depois dessa mensagem de Elantine, aquela escolha se assemelhava muito a desistir. Dava-lhe a sensação de acatar o quase fim que Armando mencionara. Tela sabia que era tolice imaginar uma versão melhor de sua mãe do que aquela que vira dentro do Templo das Estrelas. Ainda assim, a carta de Elantine a fez esperar que houvesse mais na história da sua mãe, exatamente como Dante sugerira. Entrega! Chamou uma voz airosa do outro lado da porta. Tela escondeu o bilhete de Elantine em sua cama, enquanto uma criada de aparência muito ansiosa entrou na suíte. A intrusa trazia consigo uma gigantesca caixa cor de ameixa enfeitada com um laço roxo do tamanho de um melão. Devia ser a fantasia de Tela para a véspera de Elantine. Imagino que você vai precisar de ajuda para se vestir essa noite. A arrumadeira levantou a tampa da caixa. Oh, esse é o mais bonito que já vi. Você certamente vai atrair todos os olhares. Uma chuva de faíscas prateadas flutuou pela sala quando a camareira tirou um vestido esfumaçado prata azulado da caixa. A costureira podia ter discordado de Tela sobre sua escolha de se fantasiar como herdeiro perdido, mas havia feito um trabalho sublime com o vestido, mesmo que a peça a lembrasse um pouco demais dos olhos de Jax. Era um vestido que deixava as costas nuas, coberto apenas por uma capa diáfana de prata derretida. Depois de ajudá-la a colocar o vestido, a camareira prendeu a capa fina às alças delicadas sobre o ombro de Tela, que se ligavam a um corpete transparente azul esfumaçado. Seria um vestido indecente se não fosse pelas folhas reluzentes e banhadas em prata que ficavam justas a seu peito e que lhe desciam pelo tronco, como se tivessem sido jogadas ao vento por uma tempestade mágica. A saia rodada era uma combinação de azul da meia-noite e metal líquido, reluzindo em ondas etéreas com cada movimento que fazia. — É magnífico! Disse a garota. — Está pronta para... A frase da garota foi interrompida quando ela tirou a coroa com velas e o véu negro e soturno do fundo da caixa. — Você vai trajada como herdeiro perdido de Elantine? Tem certeza de que é uma boa ideia? — Tenho certeza de que isso não é da sua conta. Tela arrancou a coroa das mãos da criada. — Eu só estava tentando ajudar, desculpou-se a garota com uma rápida mensura. Perdoe-me outra vez, mas ouvi rumores sobre o seu noivo, e depois do que aconteceu da última vez, achei que você gostaria de um aviso. Tela tentou refrear o impulso de pedir mais informações. Da última vez que conversara com uma criada insolente, os resultados não foram nada bons. Mas essa arrumadeira parecia genuinamente nervosa, e Tela talvez houvesse reconhecido sua voz da primeira noite que passara no palácio. Parecia a mesma voz da criada que fizera se lembrar de um coelho e que sentira pena de Tela. — O que aconteceu da última vez? — Você realmente não soube? O palácio inteiro está borbulhando com a notícia. Estão dizendo que o verdadeiro herdeiro perdido, o filho desaparecido de Elantine, ressurgiu. Claro que ninguém confirmou nada ainda. A criada baixou a voz. A imperatriz ficou adoentada logo depois que os rumores começaram a circular. — O que houve com ela? — Não tenho acesso a esse tipo de informação, disse a criada. Mas parece algo sério. — Provavelmente é tudo parte do caraval, disse Tela. Se a imperatriz realmente tivesse um filho desaparecido, parecia uma coincidência enorme que ele aparecesse exatamente durante o caraval. Mas e se a imperatriz estivesse genuinamente doente? O simples ato de pensar naquilo deixou Tela mais desconfortável do que imaginaria. Na carta, Elantine falou sobre a mãe de Tela como se a conhecesse e a chamara de tesouro. Tela queria saber por quê, mas não conseguiria aquela resposta se alguma coisa acontecesse à imperatriz. — Obrigada pela sua assistência, disse Tela para a camareira. Está livre para ir embora. Tela estava vestida. Tudo o que precisava era coroar a si mesma. Infelizmente, o círculo encerado de velas que formava a coroa do herdeiro perdido era pesado e desajeitado, e era impossível enxergar por entre o tecido grosso do véu que pendia dele. Antes de colocá-lo na cabeça, Tela puxou o tecido do véu, mas aquela coisa teimosa não queria ceder. Ela o puxou outra vez. O véu se soltou da coroa com um rasgão, mas a mesma coisa aconteceu com o anel de velas negras. Elas se soltaram em lágrimas grossas e cerosas, esfacelando-se até que restassem apenas 5 pontas
afiladas como navalhas com palas negras nas extremidades. Parecia uma versão inteiriça da coroa despedaçada, a mesma coroa que Tela vira quando Armando leu seu futuro. A coroa despedaçada predizia uma escolha impossível entre dois caminhos igualmente difíceis. Tela sabia que o círculo em suas mãos não era a mesma coroa. Aquela coroa estava presa em um maço de cartas, e essa coroa ainda não havia se quebrado. Mas não gostava de sentir que seus dedos ficavam entorpecidos sempre que a tocavam. Sentiu vontade de socá-lo de volta na caixa. Parecia má ideia colocar aquela coroa na cabeça. Mas Tela se recusava a ter medo do objeto ou das ideias que ele lhe trazia à mente. Tela se olhou no espelho quando a colocava na cabeça. A coroa não tinha nem metade do peso que tivera quando as velas faziam parte dela, mas no momento em que tocou seus cachos, Tela sentiu um calafrio, como se usar uma coroa fosse o primeiro passo rumo a uma escolha impossível que ela não estava pronta para fazer. Ela tentou ignorar a sensação. Só porque ia conversar com a Imperatriz sobre sua mãe, não significava que Tela fosse se sacrificar para as estrelas apenas a fim de vencer o jogo e salvar Paloma, e ainda assim, Tela apanhou-se guardando a moeda sem sorte de Jax no bolso da sua fantasia, juntamente com o oráculo e a carta que aprisionava sua mãe. Véspera de Elantine, a última noite do Caraval. Capítulo 37. As estrelas estavam espetacularmente brilhantes naquela noite, iluminando toda a Valenda com seu esplendor e luz. Lenda as havia dispostos na forma de uma ampulheta gigante. Ela brilhava em dourado deserto e vermelho ardente, despejando estrelas de carmim como grãos de areia, sem dúvida fazendo uma contagem regressiva até o alvorecer e o fim do Caraval. A ampulheta pairava suspensa sobre o palácio, onde a última noite do jogo estava acontecendo. Tela avistara quando olhara pela janela do quarto. O pátio de vidro abaixo, que enchia o espaço entre a Torre Dourada e as outras alas do palácio, estavam começando a se encher com pessoas trajadas para se parecerem com os malditos arcanos. Por sorte, nenhum dos participantes do jogo tinha permissão para entrar na torre. Aquela estrutura antiga estava quase silenciosa, algo bastante esquisito. Tela só conseguia ouvir o bater dos próprios passos contra as escadas raquíticas de madeira conforme subia, subia e subia. Durante o jantar, algumas noites antes, Elantine mencionara assistir à queima de fogos de artifício da véspera de Elantine no andar mais alto. Chegara a dizer a Jax que esperava que Tela se juntasse a eles para o espetáculo. Aquilo não foi realmente um convite, e Jax não voltara a mencionar a questão. Mas Tela esperava que a Imperatriz houvesse falado sério. Guardas a barraram no alto. Devia haver uma dúzia deles, com as armaduras retinindo de maneira ruidosa e ríspida enquanto bloqueavam o caminho de Tela. Suas pernas queimavam depois daquela subida, mas ela conseguiu se endireitar e falar sem ofegar. Sou noiva do herdeiro, e Sua Majestade me convidou para assistir aos fogos de artifício com ela essa noite. Tela brandiu a carta que recebera de Elantine, exibindo um selo real como se fosse um convite, mas não foi necessário. Os guardas se perfilaram para Tela como se estivessem à sua espera. Imaginou se aquilo estaria acontecendo porque o convite da Imperatriz para assistir os fogos de artifício fora genuíno, ou se a Imperatriz sabia que a sua carta traria Tela até ali. Estava farta de deixar que o destino ou os arcanos ditassem seu futuro, mas havia alguma coisa nessa reunião com Elantine que Tela sentia ser inevitável. O alto da torre era muito mais estreito do que a base, somente um cômodo, e não era particularmente grande. Mesmo assim, ela se lembraria daquele lugar como um espaço sem fim. As paredes e o teto eram formados de uma peça inteiriça de vidro, um observatório construído para observar, sonhar e desejar. A ampulheta gotejante de Lenda estava tão próxima que Tela jurou que era capaz de ouvir as estrelas caindo em seu interior, simbilando e faiscando uma canção perigosa conforme Tela adentrava aquele lugar. A suíte em si era de uma elegância singela. Uma árvore branco-acinzentada crescia no meio, cheia de folhas prateadas que pareciam estar prestes a cair. Ao redor havia um círculo de divãs felpudos, e todos davam vista para o vidro imaculado, prateados e brancos exatamente como a árvore. O único ponto com cores ousadas naquele aposento vinha do buquê de rosas vermelhas ao lado de Elantine. A Imperatriz estava recostada em um assento tão próximo das janelas que quase tocava o vidro. Não parecia estar fantasiada, embora houvesse algo de fantasmagórico na monarca, e não era meramente o vestido branco que ela usava. 2 noites antes,
Quando Tela a conhecera, a imperatriz Elantine era a definição da vivacidade, transbordando em sorrisos e abraços. Mas talvez ela o tivesse distribuído em demasia. Agora, ela estava com o corpo largado sobre o assento, pálida e adoentada, exatamente como a arrumadeira ansiosa dissera. Até mesmo a voz de Elantine soou febril quando ela falou. Se você subiu todo o caminho até aqui, minha querida, então talvez queira fazer a pergunta que está queimando na sua língua. O que aconteceu com você? Disse Tela abruptamente. Elantine ergueu o rosto. Seus olhos escuros eram maiores do que Tela se lembrava, ou talvez seu rosto houvesse ficado mais magro. Elantine parecia ter envelhecido 2 décadas em 2 dias. Tela jurava que a mulher envelhecia ainda mais enquanto se sentava ali. Rugas frescas se formaram em suas faces pálidas quando ela disse: Isso se chama morrer, meu bem. Por que você acha que eu queria ter uma celebração tão magnífica no meu 75º aniversário? Mas você parecia estar tão bem naquela noite. Um tônico dado por Lenda. Os olhos de Elantine apontaram para as rosas vermelhas na mesa ao seu lado. Ele vem ajudando a esconder minha saúde debilitada de Jax. Então você conhece Lenda? Um sorriso enrugado moveu a boca da imperatriz. Depois de toda a sua ajuda, mesmo se eu soubesse quem é Lenda, não trairia o seu segredo, e não creio que você subiu tantos andares para perguntar a respeito dele. O olhar de Elantine pousou na carta que Tela tinha na mão. Tela ainda queria questionar mais a imperatriz sobre Lenda, mas parecia estar em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Mesmo que Elantine estivesse morrendo, quando falou novamente, seu tom de voz foi afiado bastante para cortar quaisquer outros argumentos. Paradise, a perdida, é sua mãe, não é? Eu a conhecia como Paloma, confessou Tela, mas meu pai sempre ficava irritado quando eu a chamava assim em vez de mãe. Elantine estalou a língua. Paradise tinha um gosto muito infeliz para homens. Tela concordaria, mas não estava com vontade de falar mais nada sobre seu pai. Como você a conheceu? Perguntou Tela enquanto se sentava. Ainda não conhecia toda a etiqueta apropriada sobre como se portar com uma imperatriz, mas olhar de cima para a mulher que governava o Império Meridiano lhe parecia estranho. Elantine respirou fundo, o corpo tremendo mais do que deveria com aquele movimento. Na última vez que vi Paradise, ela estava roubando o baralho do destino que mencionei no jantar. Eu a avisei de que as cartas só lhe trariam problemas, mas devia ter escolhido uma palavra diferente, como tristeza ou agonia. Paradise meramente disse que adorava problemas, mas acredito que o que ela realmente amava era a vida. Elantine olhou pela janela, onde as estrelas carmim de Lenda continuavam a brilhar sobre o jogo que se desenrolava lá embaixo. Paradise podia ter sido muito mais do que um retrato na loja de pôsteres dos procurados. Era inteligente e perspicaz, rápida para rir e para amar, mas tentava não deixar que as pessoas percebessem toda a profundidade dos seus sentimentos. Criminosos não amam, ela me disse certa vez. Acho que Paradise temia o amor, porque quando amava, ela o fazia com a mesma ferocidade do que quando vivia. Tela imaginou que tudo isso devia fazê-la se sentir melhor, mas, na verdade, lhe doía ainda mais saber que sua mãe podia amar tão intensamente e, mesmo assim, não se importava com a própria filha. Tela devia ter ido embora e parado de se torturar, mas havia algo que era quase íntimo no conhecimento da imperatriz. Apenas aquelas 2 semelhanças lhe pareciam muito mais profundas do que praticamente qualquer coisa que Aiko compartilhara. Tela ouvira dizer que Elantine era selvagem em sua juventude, mas ela não fora jovem na mesma época da mãe de Tela. Como você a conheceu? Perguntou Tela. A imperatriz lentamente se virou de volta para Tela. Essa é uma história que você terá de pedir a Paradise para contar. Não creio que isso vá acontecer. Tela se levantou lentamente da poltrona. É aqui que a minha busca por ela termina. É uma pena, disse Elantine. Não achei que você seria do tipo que desiste tão facilmente. Foi ela quem desistiu de mim primeiro. Não estou certa se consigo acreditar nisso. A voz de Elantine ficou mais baixa. Tela podia ter pensado que aquilo se devia à fadiga, mas não havia nenhum sinal de fraqueza ali. A Paradise que conhecia não acreditava em desistir. E se você realmente é filha dela, então tenho certeza de que ela não teria desistido de você. Na verdade, imagino que, se era sua mãe, ela a amava profundamente. Tela bufou irritada. Vou fingir que não ouvi isso, disse Elantine.
Tenho certeza de que existe alguma lei que diz que você não pode zombar da Imperatriz quando está diante dela, mas imagino que o que você acabou de fazer tem mais a ver com a sua mãe do que comigo, e devo admitir, suspeito de que meu único filho sinta por mim o mesmo que você sente pela sua mãe. Eu também fracassei como mãe. Cometi erros que fizeram com que eu me afastasse do meu filho por muito tempo. Mas isso não significava que eu não amasse meu filho. Muitas das escolhas que fiz, que acreditava serem as melhores, serviram somente para nos separar. Mas ouvi dizer que seu filho desaparecido havia retornado. Eu me esqueci da rapidez com que as notícias se espalham nesse palácio. Elantine sorriu, mas de um modo a expressão fez seus olhos parecerem tristes em vez de felizes. Embora os lábios enrugados se inclinassem para cima, as pálpebras se curvaram para baixo. Essa não era a expressão de uma mãe que acabara de reencontrar seu filho. Mas a imperatriz não estava desmentindo os boatos. Aquilo fez Tela pensar se essa pessoa que havia surgido realmente era o filho de Elantine, ou apenas uma maneira de impedir que Jax assumisse o trono, agora que a imperatriz estava morrendo. Durante a maior parte da minha vida, coloquei o Império Meridiano acima de tudo, até mesmo do meu filho, e agora me arrependo de muitas dessas escolhas, mas já é tarde demais para mudar o que fiz. Suponho que tenha sido por esse motivo que eu estava pensando em você na manhã de hoje. A tristeza nos olhos de Elantine se intensificou. Não sei o que aconteceu com a sua mãe depois que ela partiu, mas espero que você a encontre, Donatella. Não seja como eu. Não se contente com a facilidade de um quase fim quando você pode conquistar o fim verdadeiro. Não sei se consigo entender o que isso significa, disse Tella. Nem todo mundo consegue um fim verdadeiro. Há dois tipos de fim, porque a maioria das pessoas desiste na parte da história em que as coisas estão piores, em que a situação parece não ter nenhuma esperança. Mas é aí que a esperança é mais necessária. Somente aqueles que perseveram são capazes de encontrar seu fim verdadeiro. Elantine sorriu, mais feliz do que triste dessa vez, enquanto olhava para a mão de Tella. Olhe, creio que até mesmo o anel da sua mãe concorda. Tela saltou para trás bruscamente quando a opala em seu dedo pulsou. As cores dentro dela estavam se movendo. A linha dourada no centro explodiu como uma chama dentro da pedra, devorando o violeta e o vermelho cereja ao redor das pontas até a gema inteira arder em um âmbar luminescente. A torre tremeu, agitando as pernas de Tela. Durou somente um segundo, mas Tela jurou que naquele momento até mesmo as estrelas do lado de fora piscaram. O anel sempre fora bonito, mas agora era sobrenatural, brilhando com força suficiente para iluminar toda a sua mão. O que Dante havia feito? Um pânico branco como aço em brasa correu pelas veias de Tela. Ele devia ter encontrado a brecha que permitiria quebrar a maldição do anel. Por que ele tinha que fazer isso por ela? Dissera-lhe que não se preocupasse, que ele não era tão altruísta, mas devia ter pago um preço para que a pedra perdesse a maldição. Tela tremeu, e a coroa em sua cabeça ficou bamba. Ela levou a mão até o artefato para firmá-lo, mas sua mão estava tão trêmula quanto as pernas. Em vez de ajustar a coroa, Tela a derrubou. A coroa caiu e acertou o chão com um baque lírico. Oh, céus! Elantine cobriu a boca com a mão. Tela engoliu um palavrão. 5 peças afiadas de obsidiana com opalas negras reluzentes nas pontas olhavam para ela no chão. A imagem era um reflexo da coroa despedaçada. A voz de Tela estava entrecortada quando ela disse: Eu lamento muito. Lamente, criança. Tenho pessoas que podem limpar isso para mim. E você não fez nada de errado. Mas Tela faria algo errado. Ainda tremendo, ela olhou fixamente para a coroa no chão, conforme sua escolha impossível foi ficando cada vez mais clara. Dante encontrara uma maneira de fazer com que ela entrasse na câmara-cofre da sua mãe, que não exigiria que Tela fizesse um sacrifício. Claro, Tela não sabia se Dante fizera aquilo para salvá-la das estrelas ou para garantir que ela conseguisse as cartas. Tela não sabia nem mesmo qual das alternativas queria que fosse verdade. Se Dante houvesse sacrificado alguma coisa para salvar Tela, que tipo de pessoa seria se em seguida o traísse para Jax? Isso se presumisse que Dante era lenda. Tela ainda não sabia quem lenda era. E não saberia se não vencesse o jogo. Mas talvez fosse melhor não vencer o jogo. Vencer o jogo vai custar um preço do qual você irá se arrepender depois. Nigel avisara Tela a respeito disso, embora
Mesmo que não o tivesse feito, ela sabia que haveria arrependimentos em seu futuro. Se escolhesse trair Lenda para que Jax tomasse o poder dele, o príncipe de copas libertaria os arcanos e muito provavelmente destruiria Lenda no processo. Mas se Tela não traísse Lenda, se desse a ele as cartas com os arcanos, ele os destruiria. Fazendo isso, Lenda destruiria a mãe também, já que todas as cartas estavam conectadas. O olhar de Tela atravessou a janela. Daquela altura, as pessoas lá embaixo eram um pouco mais do que partículas de cor iluminadas pelas estrelas faiscantes, pelas lamparinas brilhantes e pela animação febril da última noite do Caraval e da véspera de Elantine. Em outra história, Tela poderia ter descido até lá e se juntado àquelas pessoas. Poderia ter bebido o vinho quente com especiarias e dançado com estranhos. Talvez até mesmo beijasse alguém sobre as estrelas. Devia ser o que ela queria. Ela disse a si mesma para querer aquilo, para se afastar do jogo inseparado no qual fora enfiada e da mulher que se afastara dela, e para não mais fingir que a mãe se importava com ela. Mas as palavras de Elantine sobre fins verdadeiros e quase fins continuavam a atormentar Tela. Queria virar as costas para sua mãe, mas aquilo lhe dava a sensação de estar mais próxima de desistir do que de se desapegar. Tela não queria deixar que a mãe a magoasse outra vez, mas e se Elantine tivesse razão e a sua mãe realmente a amasse? A mãe de Tela havia colocado as cartas nos cofres das estrelas para que ninguém pudesse chegar até elas. Talvez sua mãe jamais planejasse tocá-las outra vez. E se ela tivesse oferecido a Tela as estrelas, sem jamais ter a intenção de entregar a filha para cumprir sua parte na barganha? Talvez trancafiar as cartas em um cofre que pudesse somente ser aberto por uma chave amaldiçoada fosse a maneira que Paloma encontrou para mantê-las em segurança. Mas então, de algum modo, sua mãe acabou sendo aprisionada em uma carta. Tela não sabia quando deixou a torre, mas subitamente estava descendo as escadas a toda velocidade, correndo até o pátio onde o caraval estava acontecendo e pensando somente na mãe. Fim da 6ª parte do livro Lendário. Até o próximo vídeo.